do Oriente contra o Ocidente, ou o Ocidente contra o Oriente. Que você Estamos tendo um ônibus bem bacana, um ônibus elétrico, moderno, indo para uma atração incrível. Acompanhe aí para saber qual que é. Isso é um ônibus bem fácil de pegar aqui, né? É uma cidade que não tem metrô, então tem só ônibus. É o bonde, o tram, o bonde, o ônibus elétrico e o ônibus comum, né? é táxi. E a gente pagou direto pro motorista mesmo, foi R$1,80 banco cada um. Metade disso dá em euro, então uns 90 centavos de euro. Isso, no euro, centavos mais ou menos. E a gente tá indo para mais uma atração, obviamente, relacionada à guerra, né? Mas fiquem ligados que já vão ver. Agora a gente tá bem na divisa mesmo. Ah, é? Divisa geográfica, sabe? Aham. Tipo, do lado de cá República Srpska, é República Srpska e do lado de cá é Sarajevo. Sarajevo. Bósnia. Indo no Túnel da Esperança, né, que pode ser chamado também de Túnel da Guerra. Enfim, é um museu hoje, né? Mas foi também cenário de batalhas violentas e sangrentas. É o túnel que deu esperança para Sarajevo quando ela estava sitiada pelos sérvios. Exato. E assim, a gente, óbvio que a gente sabia já dessa divisão existente dentro da Bósnia, né? Tem a Bósnia, a região da Herzegovina, que é essa região desse, né? Eles convivem super bem, né? Tipo, tanto que o país se chama Bósnia e Herzegovina. Eles convivem super bem mesmo, católicos, ortodoxos, muçulmanos e judeus. Exato, e a região da República Srpska, que nós estamos inclusive andando na divisa dela. Por um lado é Bósnia e por outro lado é República Srpska. República Srpska não é um país, né? Não é reconhecido mundialmente. Ela fica dentro da Bósnia, mas aqui dentro da Bósnia ela é uma região completamente separada. A história é bastante complicada, teve muita participação durante a guerra da Iugoslávia. O exército formado por essa república lutou junto com o exército da Sérvia no cerco aqui em Sarajevo. Ocorreram muitas mortes, né, de muçulmanos, de bósnios, então, né, bósnios em geral. Que a Bósnia foi a mais afetada pela guerra, né? Então a situação é extremamente complicada até hoje, é uma situação tensa. É uma situação tensa até hoje. A gente acha ainda que vai acabar virando país separado mesmo, se é que não vai ter mais alguma tensão, né? Tanto que assim, a Bósnia Herzegovina, né? A Bósnia Herzegovina não é um país que apoia a Rússia, apoia a Ucrânia na guerra, né? E a República Srpska apoia a Rússia. Então a gente vê várias bandeiras, inclusive da Rússia, passando ali pela região da República Srpska. Para vocês terem uma ideia, a tensão é tão grande que existem placas, né, de bem-vindo a Sarajevo, bem-vindo à República A gente passou pelas placas, mas a gente vai tentar mostrar. Então, se aparecer no vídeo na sequência, é porque a gente conseguiu na volta mostrar. É isso, mas se a gente não conseguir, a placa da República Srpska tá escrito, gente, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, para vocês terem ideia da tensão. Bem-vindo à República Srpska, a cidade, né, a região de 157... Bem-vindo ao leste da cidade de Sarajevo, que é o lugar onde saíram 157 mil bósnios de etnia sérvia. Tiveram que sair da cidade, né? A cidade, né, é constituída por 157 mil sérvios que tiveram que deixar a Bósnia. Porém, eles esquecem de mencionar o motivo, né? Então, é um pouquinho complicada essa tensão aí que existe, né? Sim. Então, não é, assim, uma região muito agradável para você ficar muito tempo, né? Eu diria. Outro resquício da guerra da Iugoslávia, que aconteceu principalmente na Bósnia e em Sarajevo, mais ainda, são as minas terrestres. Então, todo ano, infelizmente, ainda tem vítimas fatais de minas. Eles não sabem onde está localizado, então quando sai um pouco da cidade, a recomendação é que se ande pelos asfaltos e não aqui pela grama ou terra, o que for. Eles tanto não sabem que em 2014 teve uma inundação aqui na cidade e surgiram muitas minas terrestres. Então é algo bem sério.
e que eles tentam desativar, mas ainda há uma quantidade enorme de minas terrestres ativadas em Sarajevo, principalmente, infelizmente. Então, se você decidir vir no túnel da guerra, aqui como nós estamos vindo aqui em Sarajevo, não venha a pé, venha de ônibus, porque o que a gente está fazendo agora aqui é arriscado e não é recomendável. Por conta das minas. Por conta das minas, exatamente. Aqui a placa pro túnel. E como a gente já falou, mais um cemitério, muitas latas no meio das casas, assim. No meio das casas. Eu nunca mais vou conseguir olhar para um cemitério desse da mesma forma, gente. É bizarro, assim, é muito impactante. Eles chamam de túnel da guerra, né? Túnel da esperança, mas túnel da vida, né? Que não tá escrito na placa ali, é a primeira vez que a gente viu. São balas de pessoas que foram impedidas de entrar no túnel. O túnel é bem aqui pertinho, né? Aqui é a entrada. Embora ele tenha salvo mais de 300 mil pessoas na guerra. Além de servir como o lugar onde chegavam suprimentos e armas também para resistência. A gente vai entrar ali. Quem vem aqui só aceita dinheiro, tá? Tem que sacar dinheiro. Isso aqui é bala. Tudo tiro. Tudo buraco de bala. Não tiveram como aconteceu na guerra mesmo. Aqui os cidadãos e militares, etc., que participaram na construção e manutenção do túnel. Fizeram a obra possível de alguma maneira. Heróis de guerra. Chegamos no túnel. Realmente construção incrível. Olha só que baixo que é, né? Vai você na frente. Eu vou. Olha que incrível. Aqui os trilhos para um carrinho, né? Para poder carregar as coisas. Eles reconstruíram muita coisa aqui, né? Mas a passagem é original. Exato. Até porque a manutenção depois do fim da guerra não existiu. Demorou para eles decidirem fazer um túnel e fazer um museu do túnel e continuar a preservação. Mas olha que interessante. Teto bem baixo. E aqui, como podia ser diferente, tá bem, a temperatura é bem boa. Né? Não é tão baixo. Tem que se agachar aqui. Quem tem mais de 1,90 aqui não consegue. Tem que andar de colo. Claro, né? O túnel aqui ele tá manutenção, tá limpo. Não chega nem perto das condições que enfrentaram para utilizar, né, esse local aqui durante a guerra. Olha, gente, eu não pensei que a gente fosse passar de fato pelo túnel.
Pois é, eu achei que era só um pedacinho do túnel também. E ele tá meio escondido aqui na exibição, eu não sei se não tem muita gente que vai embora sem ver isso aqui, viu? Se você não vem com guia ou não tem paciência de caminhar e tal. É, porque ele não tá na entrada principal, ele tá perto da loja de souvenirs. E as pessoas estão querendo voltar lá no fundo. A gente vai chegar lá e vai ter que dar meia volta também. Aqui já a saída. Então, aqui tem uns 20 metros de extensão e eles estão reconstruindo mais um pedaço. Muito legal, muito interessante saber algo tão importante como foi esse túnel durante a guerra. De novo, né? Salvou milhares de pessoas, tanto da fome, fez acontecer a resistência, né? O exército bósnio contra o exército sérvio. A importância é absurda aqui para a Bósnia, esse túnel. E um fato histórico também deles terem mantido isso, né, em segredo durante tanto tempo, porque o exército o exército da Sérvia era extremamente sanguinário, né? Era muito um negócio assim, era muito violento, cruel num nível de crueldade que você compara com o que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. A gente não pode falar muito aí, mas você compara com isso. Então é também um feito para eles, assim, é um lugar emocionante, um lugar onde você sente muita história, você sente muita coisa. E existem lugares aqui, por exemplo, que são até um pouco difíceis de engolir, assim, sabe? E aqui o que acontece? Quando eles começaram a construir o túnel, né, foi falado ali que assim, achavam que era uma obra impossível e não tinha nada a perder. Então fizeram mesmo e conseguiram. Então tem a foto ali que te mostrou esses heróis de guerra. Aí logo após a saída do túnel, tá aqui atrás, nós saímos bem próximo do aeroporto lá, os aviões lá no fundo. Exato. Então a gente vai ver o que tem naquele fundo lá agora. Segundo a maquete, né, eles tinham que cruzar de fato de lá até aqui, né, e ali era a região que estava protegida pela United Nations, então era 450 metros, né, os 450 metros mortais, assim, para muita gente. Aqui como ficou depois da guerra, ficou abandonado por um bom tempo, né? Não se tem muitas fotos nem imagens da época, né? Não, tem o que tem uso do túnel. Assim, não tem muito mais do que isso, né? Muito pouco. E pouquíssimas informações jornalísticas também, que os jornalistas não informavam. Até para que não se descobrissem, né, sobre o túnel. Realmente, vale bastante a pena vir. A história é muito impactante, né? A gente se emociona várias vezes, você questiona até onde um ser humano consegue chegar com as histórias que você lê. Aqui não tem tanta história individual, né, das pessoas, mas um pouco da construção disso foi porque, na verdade, o aeroporto, né, estava ocupado ali por forças sérvias e chegou a UN, né? E aí a UN, né, a União das Nações Unidas, né, a United Nations, pegou parte desse aeroporto, mas para entrar na cidade de Sarajevo, as pessoas tinham que passar por uma parte do aeroporto que estava tomada por sérvios, né, ainda. Então eram os 450 metros da corrida mais absurda que as pessoas já fizeram e muitas pessoas morreram fazendo isso. Então eles começaram de fato a construção desse túnel em 92, era um projeto extremamente arriscado, bastante gente morreu também no caminho, mas até o que está escrito ali, né, que na verdade eles não tinham mais nada a perder.
Agora, depois do túnel, a gente veio almoçar aqui no centro histórico. Esse prato tradicional aqui da Bósnia, que eu não sei o nome. Repite. Tá uma delícia. Parece o mítico que tem na Romênia. Com cebola, assim, com pita. E a Carmen não tá falando porque ela tá morrendo de fome. Mas tá muito bom. Estamos aqui nas ladeiras de Sarajevo, todos ofegantes, né? Tentando dar o nosso melhor para subir. Mas o que a gente queria falar mesmo, estando suados, a gente foi, né? Vocês vão ver nas imagens, algumas poucas imagens, porque não dá pra... Muito forte, né? Não dá pra ficar filmando muita coisa, não que não dê pra filmar. É o Museu do Cerco aqui de Sarajevo, né? Que aconteceu entre 92 e 96. Bem trágico, bem complicado, bem difícil. E a história da... foi o maior cerco a uma capital na história de tudo quanto é guerra que já aconteceu. Exato. E não dá pra mensurar, assim, porque uma coisa também bem brutal que a gente viu hoje é que em vários prédios, né, quando a gente estava indo para o túnel da Esperança, tem as marcas de bala. Essa região aqui não tem, mas para lá tem. Mais próximo ao aeroporto. Exato. Então, agora é outro dia. Olá, pessoal. Dia seguinte aqui em Sarajevo e também nosso último dia em Sarajevo. Isso mesmo, dando tchau aqui para essa fantástica cidade. Incrível cidade, gente. Olha, quem curte história, quem curte saber, né, realmente o que aconteceu, enfim, um país carregado de tudo, né? Tudo Sarajevo é com certeza parada obrigatória, assim, é uma cidade incrível. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, a gente sempre gosta de dar um apanhado geral quando estamos saindo do país. Para falar um pouquinho do que a gente, né, achou, do que nós consideramos pontos positivos e negativos. Olha, gente, tem outro negócio de pomba ali, ó. De quê? Aqui. Verdade, que engraçado. O pessoal faz criação. Desculpa, porque... Não, mostra aí. Eu vou mostrar. É o segundo que a gente viu aqui por esses lados. A gente viu no Montenegro, né? Foi. Embaixo do prédio que a gente tá ficando. E agora aqui. Enfim, se alguém souber o que é, comenta aí. Comenta aí pra nós. A gente não vai ficar falando ponto negativo, porque eu acho que... Na verdade não tem. Não tem, né? A gente é tão tocado pela história do lugar que... Seria... Fica até injusto. Injusto, incoerente, né? Falar um ponto negativo. Eu vou começar com algumas coisas boas aqui. Que, bom, o tempo aqui tava muito melhor. O clima tava muito mais... O clima foi muito melhor. A comida aqui é muito saborosa. É uma comida também diferente da culinária que nós comemos em outros países. Então vocês estão vendo nos vídeos aí que tem vários pratos diferentes, é bem gostosos. Na minha opinião ela é mais pesada porque tem mais queijo, mais assim, muito boa. Carne, mas muito boa. Vou me aprofundar um pouquinho nessa questão da culinária. Os países que a gente foi, né, a gente até agora aqui nos Balcãs, eles tinham muita influência da Grécia e da Turquia. A gente via algumas outras poucas questões ali que eles traziam e adaptavam. Aqui, embora se tenha essa influência principalmente turca, não tanto grega, eles têm coisas deles, né? Eles têm ali o churrasco deles, eles têm café deles. Pratos deles, café deles, que é diferente do café turco, claro. Parecido também, mas é diferente, né? Exato, é parecido, mas é diferente.
cada um adaptou aí, né, o seu café turco de acordo como melhor servir aí pra eles. Região, né? Mas aqui a gente vê coisas diferentes. Vocês viram aí o prato que a gente comeu ontem. Eles têm muita tradição de carne, então tem muito carneiro, muito frango, muita carne vermelha, coisa que a gente não viu tanto nos outros países, né? A Grécia também tem, mas a Grécia é muito a carne e o legume, né? A dieta do Mediterrâneo ali e tal, que é maravilhosa, mas aqui não tem tanto legume, por exemplo, essa tradição da salada e tal, né? Então tem diferenças aqui bem importantes. Eu acho que o povo é bacana, assim, a gente não teve nenhum problema, fomos bem atendidos em geral. Claro, né, a gente não vai ser bem atendido o tempo inteiro, mas fomos bem atendidos, tem um nível de inglês razoável para se comunicar. Aliás, tem algumas pessoas com um nível de inglês muito bom. O atendimento, né? Não que ele tenha sido ruim, tá, gente? O Érico falou não que a gente vai ser bem atendido sempre. Às vezes ele não é excepcional, mas aqui eles demoram um pouquinho mais pra te atender. Essa é uma outra questão diferente que eu até tava falando. Tava falando mais em termos assim de às vezes um pouco mais rude e tal, como aconteceu, mas deles, bem pouco, Mas você vê assim que não é porque não é com você porque você é o turista que tá ali. Não. É assim o atendimento, mas são com poucos. todo mundo. São poucos, são carro vindo aí, vem pra cá. A gente já continua aqui. Não vou nem cortar, vamos voltar já falando aqui. Então o atendimento é um pouco mais demorado. É o mais demorado de todos os países que a gente passou. Na verdade ele perde também de Montenegro, que também é um pouquinho mais demorado. Esse é um aspecto importante a ressaltar. Quando for pedir comida, tem um pouquinho de paciência. Né? Uma coisa que eu não gostei, obviamente não é que eu não gostei, mas é que é uma coisa que a gente anda pra caramba, cansa nossas pernas muito. São as subidas, é uma cidade totalmente de ladeira, totalmente. Assim, não tem quase lado nenhum que você não vai encontrar uma subida, uma descida, obviamente. O centro histórico ali são bem íngremes, né? O centro histórico é plano. Mas você saiu ali do centro histórico, você tá em ladeira. Mas elas são bem íngremes, né? Sim, um negócio, nossa, muito puxado. Agora, mesmo. Inclusive, a gente tá em uma, só que a gente tá descendo, né? Então, pra descer, todo santo ajuda. Todo santo ajuda. Falar também do transporte público daqui, né? De se locomover aqui. Claro, nós gostamos de andar e a gente ainda tá numa idade que a gente aguenta, não mais tanto quanto antes, mas a gente aguenta, então, só que tenham em mente que é uma cidade de ladeira, então, se você não gosta de subir, descer, ladeira e tal... Fica mais próximo ao centro histórico. Ou fica mais próximo ao centro histórico, ou vai ter que se utilizar de táxi e transporte coletivo, né? Sobre os táxis, tá? A gente tá no Airbnb que os nossos hosts foram buscar a gente na estação que a gente chegou e vão levar a gente também, uns queridos maravilhosos, gente. O que acontece? Táxis aqui, eles têm a mania de fato de cobrar mais de turista. Tanto que quando a gente chegou, a priori, né, eles falaram assim, o jeito mais fácil é de táxi e tal. Depois eles falaram que iriam buscar a gente. E eles falaram pra gente assim, olha, ofereça no máximo 10 euros pra vir da estação que a gente chegou até o Airbnb. Não mais do que isso. Porque eles vão querer cobrar o dobro. Então tem essa questão com táxi, mas o transporte coletivo funciona bem. A gente pegou ônibus aqui uma vez só, mas funciona bem. Você pode pagar diretamente pro motorista sem problema nenhum. Só precisa ter dinheiro, né? Não também, é cartão. Né? Não pode ser notas altas. Ele te dá troco, mas não pode ser nota alta. Então não adianta, por exemplo, você dar uma nota de 20 ou de 50, né? Precisa ter ali uma nota de 10 no máximo. Então, falar um pouquinho da segurança agora aqui em Sarajevo. Eu, como pessoa que olha bastante a segurança, as Fábio acho que até demais às vezes, li bastante, vi que realmente a recomendação de outros países aqui da Europa não é assim tão boa, né? Tem alguns destaques tem o batedor de carteira, tem assalto e muita... Briga de gangue, né? Briga de gangue e muita... caramba, esqueci a palavra. Muito assalto nas casas. Mas aí a gente chega aqui, as casas tem um portão que nem esse aqui. Não, aquele ali, ó. Esse aqui, aquele ali. Elas não tem grade. Quer dizer, tem grade sim. Mas assim, não é assim nada escandaloso, né? A gente é brasileiro, né, gente? A gente se sentiu seguro o tempo inteiro. Não tivemos problema com nada relacionado à segurança. Mas também o que entra no fator da segurança aqui em Sarajevo, a gente já continua, vamos só descer esse cara. Uma questão forte de segurança aqui é, obviamente, devido à guerra que aconteceu da Iugoslávia, vocês viram nos vídeos,
né, as informações que nós mostramos. E também aqui a fator segurança é devido a essas minas terrestres que tem espalhados pelo país, que eles não sabem a localização. Que realmente isso diminui a segurança, com certeza. Outro fator é o outro país que tem aqui dentro, né, que é uma loucura, que assim, vocês viram lá no... Quem não viu, vai lá e vê o nosso primeiro vídeo aqui em Sarajevo, porque quando atravessamos a fronteira de Montenegro para a Bósnia, são duas fronteiras na verdade, né, a Bósnia e a República Srpska, e eles se consideram outro país dentro daqui. A gente não pode afirmar o quanto do país que participou dos massacres aqui em Sarajevo, mas assim, é visível que eles não se dão muito bem. Essa república eles deixam bem demarcado qual é o território deles, enquanto aqui é Bósnia não. Então é um negócio estranho, que ainda vai dar muito pano pra manga, a gente acha. É um país que não existe, né, para o mundo inteiro, mas que dentro do país que ele está localizado para o mundo inteiro, ele existe, porque até existe essa clara divisão, né? Até produtos que são produzidos ali do outro lado aqui, sei lá, 10 quilômetros daqui. Nada, daqui isso, dá 2. Às vezes nem é. Eles colocam ali produto originado da República Srpska. Então tem essas questões que deixam a Bósnia, em geral, com índice de segurança baixo. Mas andando aqui, a gente, assim, super tranquilo. Não é pra vir pra cá e ter medo de andar na rua, nem nada disso. Não é muito recomendado andar à noite, né, em lugares menos iluminados e menos turísticos, né? Agora, se quer ir à noite no centro histórico, gente, é só assim. Cuida com pickpocket, como qualquer lugar do mundo onde tem turista, né, e tal. E é isso, assim, tá tranquilo. Está na parte do centro já, então está plano, então é mais fácil de falar sobre um assunto que para nós foi o que mais marcou e que mais faz sentido vir para Sarajevo, né? A história da guerra, né? A história das guerras, né? Porque, como vocês viram no vídeo, quem ainda não viu, veja, vale muito a pena, é um vídeo incrível. A gente vai deixar aí no cards pra vocês. Não é uma cidade, tá, gente, que tem atrativos, assim, de entretenimento pra fazer, né? Não é assim, tem um parque, tem não sei o que, tem parque aquático, tem blá blá blá. O país tem, né? Tem muita região de camping, coisa ali ao redor, mas Sarajevo em si é história. A história num nível que você está andando na rua e você vê os prédios com as marcas do tiroteio, as marcas de bala. Verdade. Você vê várias rosas de Sarajevo na rua, né? Que são aquelas até marcas essa questão que eles colocam. das balas que a fábrica falou, tem um prédio aqui na frente. Vamos ver se dá pra filmar ali, que ali já tá cheio de marca de bala. Exato. Até hoje. Então é extremamente marcante. Tem aí, tem mais, tá? Mas o que a gente viu aí, pesquisou, a gente tem pelo menos aí uns 5 museus relacionados à guerra, né? 6, na verdade, porque tem um relacionado à Primeira Guerra, né? Mas não é o destaque aqui, né? É claro, historicamente é um destaque, óbvio, né? Porque aqui também foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial, mas o destaque de fato é a Guerra da Iugoslávia, né, que é muito mais recente. E relacionado a eles a gente tem o Museu do Genocídio, que a gente foi, né, que é o Museu dos Crimes contra a Humanidade. A gente tem o Museu do Cerco, né, que é o Sied Museum. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Ele tá passando na frente do prédio que tem, olha quantas marcas de bala. Muitas. A gente não sabe se é uma mistura de falta de recurso financeiro com deixar como legado para a cidade, né? Para não se esquecer o que aconteceu, mas tem bastante mesmo, viu? Tem bastante, assim, os prédios que não estão reformados é fato que vai ter, né? Então tem esses 2 museus que eu estava falando, o Museu da História das Crianças na Guerra, tem o que a gente foi e mostrou pra vocês, né? Que a gente foi em 4 e a gente mostrou pra vocês. O cerco de Sarajevo. Já falei. Já falou? O túnel, né? O túnel da Esperança. Sim. E tem mais um aqui que é relacionado às vítimas, né? Aí que esse a gente não foi porque de fato a gente não teve estômago, gente. Não foi assim por conta de preço nem nada, mas a gente ficou assim sem estômago mesmo. Outra coisa, eu já falei isso uma vez, mas vou repetir. Quando você vier para Sarajevo,
tenha em mente que é a cidade dos cemitérios. Então não estranhe se você se hospedar num Airbnb, num hotel, num quarto, numa pousada, qualquer coisa, se tiver um cemitério do lado. Porque isso não é difícil de acontecer, pelo contrário. Não é nem porque quiseram também, né? porque... E não é porque... Exato, não é porque quiseram, foi porque aconteceu. Então tenha isso em mente também e é importante visitar esses cemitérios, né? Pelo menos um que a gente foi. Nós somos um memorial muito interessante. Vamos mostrar aí pra vocês, já mostramos, né? Então é importante visitar, saber, né? Tem ali o que significa ali, né? A lápide, então é importante ter isso em mente também. Vou finalizar falando dos preços, porque a Fábio fala que eu sou pão duro e só penso no preço. Então o que acontece aqui? A moeda é o ban, é quase que 1 para 2 quanto o euro, né? Então tudo que você vê de preço, metade vai dar o euro, quase isso. É mais barato do que a Grécia, do que a Turquia, com certeza. Eu acho que está no mesmo nível de Montenegro. Eu acho que Tirana também, a Albânia, é um pouco mais barato. Mas assim, o câmbio no Brasil está muito alto, né? Então, sei lá, se o euro fosse R$3, iam ficar preços bem tranquilos, né? Mas pela qualidade, digamos, da comida e a qualidade dos museus, então são preços acessíveis mesmo convertendo o câmbio de hoje, né? A gente, quando a gente fala de preço, a gente precisa entender o seguinte. A gente fala assim, é uma cidade barata, cara. Se você, brasileiro, com o euro, o preço que tá, quer vir para a Europa e gastar, por exemplo, sei lá, num casal, né? O que você gastaria para comer num buffet no Brasil, sei lá, R$50 num casal, não faço a menor ideia, porque faz muito tempo que a gente não vê os preços no Brasil. Esqueça, isso não vai acontecer, né? Porque, veja, gente, qualquer coisa aqui custa aí cerca de 10 euros, né? O mínimo que você vai comer ali num lanche para 2 pessoas dá aí uns 10 euros. 10 euros são R$60, 60 e poucos. Então não é a Europa que é cara, né? É a nossa moeda que está extremamente desvalorizada. Se a gente compara, por exemplo, aqui um lanche que você faz 10 euros, se o euro tá R$3, fica bizarramente barato, porque a qualidade do lanche, aquilo que você come com 10 euros aqui, é infinitamente superior ao que você come no Brasil com R$30. Como é o nosso último dia aqui em Sarajevo, a gente está indo para um walking tour. O free walking tour, né? Não é porque é free, é que você não precisa pagar, não, tá? Paga no final, né? Porque os guias, eles vivem disso, inclusive, né? É um trabalho bem especializado, Exato. Então tem que a gente contribuir. Já fez em alguns países, gostou vale bastante. Vale muito a pena, né? Claro, a gente não faz em todos, mas aqui na Bósnia a gente quis fazer por conta dessa rica história e tudo mais. A gente sempre sabe coisas que não estão no Google, coisas que são, né, mais difícil de encontrar e tudo mais. Então a gente vai fazer e depois a gente conta pra vocês, também vai filmar um pouco aí, né? Mas a nossa conclusão não deixe de vir para Sarajevo, né, com relação aí à cidade. Sim. Vale muito a pena, muito, muito mesmo. É impressionante como, depois de tudo que aconteceu, a cidade está da forma como está. Melhor conservada que Atenas, por exemplo. É verdade. E Atenas não passou por nenhum cenário de guerra recente, né? Passou por uma crise, mas não foi uma guerra. Então a cidade não é assim um exemplo de cidade, não estamos falando de Zurique aqui, né? Mas tá muito bem conservada sim pela história, e além disso é muito a gente não consegue entender, né, isso quando a gente fala. Depois de tudo que passou, depois de todo o cerco, depois de todo o sofrimento, depois de toda a história, ela ainda tá acima do Brasil em IDH, 9 posições. Então, verdade. É bem... loucura, né? Bem... Mas é merecido, eles merecem aí essa calma e tranquilidade que a gente não sabe até onde vai durar, infelizmente, porque é um clima de tensão. O restaurante aqui é bem tradicional. Como é que é o nome dele? Você consegue falar?
que saca. A gente tenta filmar a placa ali, a gente tá pedindo burek, que é uma comida bem tradicional aqui dos Balcãs. Isso, e esse aqui foi indicado pelo local, né? Pelo nosso guia. Então. Aqui mais 2 iogurtes locais também, só que aqui é uma confusão pra pedir. Tem que ter uma paciência. Deixa eu provar. Essa comida é boa. A gente pediu Um de espinafre e um de carne. 600 gramas, né? 600 gramas. Metade de espinafre, metade de carne. A balança ali é aquelas bem antigas assim pra pesar a comida. Tá bem gostoso? Bom, né? Com certeza o melhor burek que a gente já comeu nessa Legal. viagem. E pelo esse burek mais esses 2 iogurtes foram 10 baht. Então, nós fizemos o walking tour, né? Foi bem legal, bem bacana. O nosso guia era professor de história, né? Então contou muita coisa que a gente não sabia aqui da história de Sarajevo, né? Detalhes e tudo mais. Sim. Mas uma coisa que a gente já sabia por cima, né? E esqueceu de falar, e a gente vai falar agora, é que Sarajevo aqui é dividida, né, em 3, a Bósnia, né, exato, é dividida em 3 regiões, né, 3 etnias, né, que compõem essas regiões, né, os croatas, os bósnios e os sérvios. Então, o que acontece, né, a maioria das guerras que tiveram aqui, a maioria não, todas as guerras que tiveram aqui, elas não aconteceram por conta de religião, como em boa parte do mundo, né? Como boa parte das guerras do mundo aconteceram por conta dessa divisão de etnias e política, né? Obviamente, poder, política. Mas as religiões aqui, elas convivem muito bem entre si. Mas nós temos um sistema político muito diferente, né? Hoje, obviamente, uma democracia, presidencialismo, né? Né, os presidentes são eleitos, etc. Mas são 3 presidentes. 3, né? São 3. De cada uma das etnias, eles têm que fazer um rodízio a cada 8 meses. A cada 8 meses. Mas como não é também, né, uma sociedade super evoluída politicamente, é um pouco engraçado porque, por exemplo, né, o guia estava contando que agora esse ano em outubro você pode, né, parecido um pouco como no Brasil, o mandato dura 4 anos, você pode se reeleger, e aí você precisa dar um tempo, mas você pode se reeleger de novo, né, coisa que no Brasil não pode. Um país pequeno, né, tem 3 milhões de habitantes, então também não tem como. Né, então você pode se reeleger de novo, mas agora, né, estavam 2, uma croata e uma sérvia, né, trocando aí o poder, só que aí agora elas teoricamente não podem se reeleger, mas elas vão trocar a etnia para poder concorrer de novo. Então assim, a que era croata vai concorrer pela Sérvia, que era sérvia vai concorrer pela... Então assim, é um negócio um pouco complicado, um sistema um pouco mais... É difícil, né? É diferente em relação ao resto do mundo. Um pouco mais... Mas eles têm que fazer uma harmonia entre as etnias, porque senão acaba dando mais guerra. Uhum. Isso reflete no sistema educacional também, parece que aqui em Sarajevo tem uma história, se for para outra cidade tem outra história contada de um outro ponto de vista. Então a parte da história, do aprendizado nas escolas, ele é um pouco diferente dependendo da localização do país. No restante não, né? Diz que matemática e outras coisas, obviamente igual, mas a história tem aí algo diferente. Algo não, né? Vários pontos. Inclusive, o guia, que era professor de história, nos falou que esse foi o motivo que ele deixou de ser professor de história. Porque muitas vezes ele era obrigado a ensinar na escola coisas que não tinham nenhum tipo de comprovação histórica, científica, embasamento ou nada nesse sentido. Então, né, gente, vamos lá, né? Aí a política contada, uma história de um país contada de 3 jeitos diferentes, é um pouco complicado, né? Outro ponto, né, amor, que nos agradou aqui. Exato. Ela tá falando pra eu falar. Nos agradou bastante essa questão de esse Oriente contra Ocidente contra Oriente, né? A gente encontra isso na arquitetura, na comida, nas pessoas.
Então tem muita gente aí com as vestimentas muçulmanas, junto com vestimentas bem ocidentais. Tem mesquitas 50 metros de distância de igreja ortodoxa, mais 50 metros distante aí uma igreja católica. Então essa mistura cultural muito bacana, se vê bem de perto também. Não só a igreja católica, ortodoxa e mesquita, tem sinagoga aqui também, né? Então é um grupo bem pequeno, né? Mas tem também. E essa mistura se caracteriza bastante, né, historicamente aí pela miscigenação que foi aí, miscigenação não, né, mas pelo domínio do Império Otomano e depois o austríaco, né? Então, exato, o austro-húngaro. Então você vê assim até na arquitetura, né, uma parte, a arquitetura assim completamente otomana ali, né? E outra completamente austríaca, né? Então, até o guia falou assim, um tem as melhores comidas e o outro a melhor festa. Hoje a gente veio almoçar a Lija, a nossa presença, obviamente, de Cruzeiro de Santa Alves. O ambiente é muito gostoso, Bem bacana também, né? bem bom. E os preços... Um pouquinho mais devagar, mas isso é tudo bem geral também. aqui, né? E os preços são bem ok, né? Então servem café da manhã, então a gente já viu que as porções aqui são bem servidas, né? Sempre bem servidas. Muito boa, né? E tem várias opções de café da manhã que varia aqui de 12, né? 12 ban, né? Que a abreviação aqui é o KM, né? Até, sei lá, tem de 20, mas tem de 30, né? Mas é um super prato. Tem de 6, né? Tem sopa, salada, né? Nós pedimos comida tradicional. Isso, nós pedimos esse terceiro aqui, que é É o quê? Uma massa, né? É o terceiro. Esse e esse. Esse é o meu. Não, peraí. Nós pedimos essas bolinhos de carne, né? Meatballs com uma massa fresca servida com um bowl, que eu achei interessante, que nas fotos que a gente viu no Google estava bem bonito. E pedimos esse quarto aqui, né? O Érico pediu, que é uma massa filo, né? Com carne, cogumelo e queijo. Um creme também. Vamos ver como vem. E ele pediu água e eu pedi uma taça de vinho montenegrense. Chegou o prato do Érico e o meu também. O dele é uma massa filo recheada com cogumelo e carne, né? Acho que você tem que cortar, já um creme de queijo, né? Tá gostoso? Tá quente. Quente? Tá gostoso. Chorou? Corta pra gente ver. Diferente, né? Tá vendo? Mas tem um pouco recheio aí. É mais cobertura. Gostosa? Bem bom. O creme aqui tá gostoso com a massa. Vamos você analisar aqui na faca. Tá bem. Tá bom ou não? Vira aqui pra eu ver por dentro. Olha! Parece bom. Bom mesmo. Eu pedi meatballs que vem num pão assado. Gente, que bonito isso aqui, né? Olha. Nossa, tá quente. Tá muito quente. Vou ter que esperar um pouco pra cortar esse pão aqui. Nossa, muito bom, gente. A carne do Érico provou também. Nossa, muito gostosa a carne. Uma meatball, né?
bem diferente, assim, tem um tempero diferente. É bem gostoso, bem saboroso mesmo. Esse aqui é um molho com queijo, né? Mas não é forte em queijo, não sobrepõe o sabor da carne. Esse aqui é um pão assado, bem gostoso, assado na hora, assim, tá quente pra caramba. Então, bem gostoso mesmo, valeu a pena. E por cada prato desses a gente pagou 15 ban. Então é um preço também bem razoável. E deu 42,50 ban. É mais ou menos um pouquinho mais da metade disso em euros. 22 euros. Achamos bem em conta, na verdade, porque muita qualidade e quantidade é boa também. Exatamente. Né? E vinho, né? Vinho, sobremesa, então bem bom. Antes da gente subir a ladeira, a gente vai dar um tchau. Antes da gente subir a ladeira, Sarajevo, porque não dá. Sarajevo fantástico, a gente gostou muito. Fantástica, vale muito Sarajevo. a pena. A gente encontrou, só quero fazer um adendo aqui no tchau. A câmera faz a gente falar com pessoas, né, que normalmente a gente não falaria. A gente gosta, né, de conversar com as pessoas, principalmente os locais. Teve uma adolescente que nos parou aqui para praticar o inglês dela, né, porque a gente tava com uma câmera na mão. Bem gente boa, bem querida, nos parou mais uma vez depois quando encontrou a gente na rua. E também hoje a gente encontrou em uma semana... Na verdade, a moça encontrou a gente, né? Não foi a gente que encontrou ela. Em uma semana e pouco na Bósnia, a gente encontrou uma brasileira. A gente não tinha ouvido português aqui ainda, aí ela né? começou a falar com a gente. Exato. Mas então, é isso. Sarajevo foi fantástico. Incrível. Obrigado por assistir. Assista a nossa série de Sarajevo, que está sensacional. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Outro país, né? A gente tá subindo os Balcãs. Qual será o próximo país? A gente vai até o final dos Balcãs, então quem quiser olhar no mapa já vai saber qual é o próximo país, tá? Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.